Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula. Nós estamos discutindo a refração da luz e hoje eu queria então mostrar aí para vocês o comportamento dos dióptros planos, ok? Então, na verdade, é uma aplicação das leis da refração que pode aparecer para vocês aí nas provas de vestibular que vocês vão fazer futuramente. Então, muita atenção e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para assistir às próximas aulas. Valeu? Bom, então vamos lá. Qual que é a definição de dióptro plano? Então você vai pensar o seguinte: dióptro plano é todo o sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes. E eles estão então separados por uma superfície plana, ok? Então nós temos aqui dois exemplos. O primeiro é o peixe arqueiro. Então você nota que tem um peixinho, ele atira um jato d'água em um inseto que está sobre uma folha. Veja que o peixe, ele obviamente está dentro da água e o inseto está no ar. Então nós temos aí dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana, que seria a superfície ali entre o ar e a água. E numa outra situação nós temos a pesca com lança. Veja só, você tem esse índio aí e ele lança, né, ele atira essa lança em um peixe que está dentro da água. Então, provavelmente, essas duas situações que eu estou citando aí para vocês devem ser as situações que vão aparecer nos exercícios, ok? Então, o exercício vai falar a respeito do peixe arqueiro, ele vai falar a respeito do índio que faz a pesca com lança, ok? Então, nós temos aí uma situação em que, no primeiro caso, o observador ele está dentro da água, observando então o objeto que está fora da água, e no segundo caso, no caso da pesca com lança, o observador está fora da água, ele está no ar, olhando para o objeto, que é o peixe, que está lá dentro da água. Então, eu queria discutir esses dois casos com vocês, beleza? Então, vamos lá. Primeira situação: a luz ela passa do ar para a água, que é o caso do peixe arqueiro. O peixe arqueiro, ele está lá dentro da água, observando o inseto que estava fora. Então, vamos representar isto aqui nessa situação. Imagine que isso aqui seja a superfície de separação entre o ar e a água, ok? O inseto é o objeto, ele está nessa posição, portanto, no ar, ok? E aí então um raio de luz parte desse objeto e incide na superfície de separação entre o ar e a água. Naquele ponto, eu vou então traçar a reta normal, é a reta que forma 90 graus com a superfície, e aí então nós estamos analisando a luz passando do ar para a água. O que acontece quando a luz passa de um meio menos refringente para um mais refringente? Memashima. Então, a luz ela aproxima da normal, portanto, nós teremos o raio de luz seguindo nessa direção. Aqui fiz um desvio bem pequenininho, tá? E com isso, se nós estivermos nessa posição, portanto, dentro da água, ok? Que é o caso do peixe arqueiro, onde ele vai enxergar a imagem do inseto. Ele enxerga no prolongamento do raio de luz que está entrando no olho dele. Então, prolongando esse raio de luz, nós temos essa direção aqui, ok? Um outro observador poderia estar nessa posição aqui, ele receberia esse raio de luz, então para ele o objeto está formando uma imagem nessa direção aqui, ó. Ok?
Nós, então, podemos olhar para o ponto de cruzamento das duas retas pontilhadas. É ali que deve aparecer a imagem do objeto. Nós podemos, então, chegar a uma conclusão. O verdadeiro está sempre embaixo, ok? O verdadeiro é o inseto, que ele está aqui, ó, nessa posição, ok? Só que o peixe ele está vendo uma imagem um pouco mais acima de onde está o objeto. Então, esse peixe, ele sabe disso e ele atira o jato um pouco mais abaixo do que ele está vendo o inseto, ok? Esse é o ponto importante, tá? Se estivermos numa situação parecida com essa, o verdadeiro está mais embaixo. E aí, então, nós poderíamos medir a distância do objeto até a superfície de separação entre o ar e a água, vamos chamá-la de P, e poderíamos medir a distância entre a imagem e a superfície entre ar e água, vamos chamar de P'. Eu gostaria, então, de descobrir, por exemplo, o valor de P', saber onde está a imagem, ou o valor de P, saber onde está o objeto. Nós poderíamos, então, desenvolver a relação índice de refração do ar pelo índice de refração da água é igual a alguma coisa, tá? A razão entre P e P'. Mas como é que eu sei que é P sobre P'? Então você lembra que o índice de refração do ar é o menor de todos? Portanto, o índice de refração da água é maior que o do ar. Sendo assim, nós temos aqui um número pequeno dividido por um número grande. E se você olhar aqui, P é pequeno, enquanto P' é grande. Então, pequeno pelo grande é igual a pequeno pelo grande. E é assim que nós vamos relacionar, então, os índices de refração com as distâncias objeto, superfície e imagem, superfície. Beleza? Bom, a segunda situação é a situação em que a luz ela passa da água para o ar, que no caso aí então é a pesca com lança. Vamos analisar esta segunda situação. Veja só, temos aqui a superfície que separa ar e água. Nós vamos pensar então num objeto dentro da água, que no caso é o peixe, e o observador fora da água, que no caso é o índio. Nós temos aqui então um raio de luz que incide na superfície de separação entre água e ar. Nós sabemos então que a água é mais refringente, o ar é menos refringente. Então nós temos ME, do maior para o menor. O que acontece? Me afasta, ok? Então a luz que estava vindo nessa direção aqui, ela vai afastar um pouquinho da reta normal e aí então nós temos que o raio de luz que entrou lá no olho do observador, que no caso é o pescador, nós teremos o seu prolongamento nessa direção. Um outro raio de luz poderia seguir nessa direção, passa direto sem sofrer desvio, entra no olho de um outro observador. Esse raio veio de onde? Faça o prolongamento e nós verificamos que os prolongamentos dos raios refratados se cruzam nessa posição, onde vai aparecer a imagem do objeto. Então nós podemos perceber que o verdadeiro está mais embaixo, ok? O objeto, que no caso é o peixe, está um pouco mais abaixo de onde eu estou vendo a imagem daquele peixe. Então, para conseguirmos acertar o peixe com a lança, nós precisamos lançá-la um pouco mais abaixo de onde nós estamos vendo o peixe. Beleza? Nós podemos então medir as distâncias, imagem superfície é o P', objeto superfície é o P. E com isso, a razão
índice do ar pelo índice da água. Agora, lembra, ar é pequeno, a água é grande. Quem que é o pequeno aqui? É o P'. E o grande é o P. Então, índice menor pelo índice maior é igual a distância menor pela distância maior, tá? Então, eu prefiro que você pense assim, eu prefiro que você olhe para as distâncias e lembre, são duas razões, ok? Uma de índices de refração, outra de distâncias. Então, você está fazendo pequeno pelo grande, você tem que continuar pequeno pelo grande. Se você está fazendo o grande pelo pequeno, você tem que continuar grande pelo pequeno. Beleza? E com isso nós conseguimos descobrir aqui as distâncias ou o índice de refração do meio. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês. Um ótimo estudo a todos. Não esqueça de deixar um like aí para ajudar o canal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!